de fato receberem a mensagem de hoje. Vindo Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, e acendei acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Ficar sentados? Meus irmãos e irmãs, vamos agora prestar bem atenção na penúltima liturgia do ano litúrgico. E o que nós vamos ouvir e já ouvimos nas 3 leituras não é para ficarmos apavorados. Pelo contrário, é para ficarmos atentos e preparados e preocuparmos no dia a dia da nossa vida. Quando se leem os textos desse domingo, que já está próximo do fim do ano litúrgico, muitos interpretam a palavra de Deus como uma profecia do fim do mundo, como se o mundo agora vai ser destruído. E parece-nos não dever ser esta a interpretação da palavra que o Senhor hoje nos dá. Veja que a vida humana em sociedade traz consigo dificuldades imensas. E o evangelho que nós acabamos de ouvir enumera 3 as tensões entre os países, as famílias, os pais, as famílias, as pessoas, significadas nas guerras que até esses dias nós acompanhamos, nos ódios, nas violências, que tantas e tantas vezes enchem de fato de sofrimento a humanidade. Meus irmãos, outra causa de angústia para o homem de todos os tempos deriva da própria natureza, como terremotos, inundações, secas e muitos outros fenômenos naturais que dificultam não apenas o trabalho dos agricultores, mas a vida de todos os cidadãos. Há uma terceira causa de sofrimento, essa radicada na fé cristã. O Senhor é muito claro quando diz aos discípulos que serão perseguidos, serão maltratados, e pede-lhes, porém, que mantenham a serenidade, porque quando estiverem perante os tribunais, o Espírito Santo os orientará sobre o que hão de dizer, e quando estiverem de fato a ser perseguidos, o Senhor os acompanhará. Importante é, porém, ser perseverante até o fim, não desistir, não se deixar levar pelos fatos e acontecimentos. Sejamos de fato perseverantes, jamais deixar de acreditar em Deus, porque está acontecendo, e está acontecendo. O que as Escrituras colocaram agora, as 3 leituras mostraram para nós, já vem acontecendo do tempo, do antigo, e vai até hoje, dos dias de hoje. Meus irmãos, esse evangelho que nós estamos agora acompanhando, não fala do fim do mundo. Não fala. Apenas pede aos discípulos de Jesus que mantenham o quê? A serenidade, mesmo quando a vida não é fácil. Calma. Se você tem consciência
Não vai ser o outro que quer adivinhar a sua vida. Que rezem por nós. Mas sejamos serenos, pacientes, diante das dificuldades. É claro que quando estamos passando por dificuldades, às vezes perdemos a noção da serenidade e da paciência. Mas quando cremos que temos um Deus que nos acompanha e que Ele está sempre dando a nós a oportunidade de caminhar e de viver, nada vai nos destruir. Quem tem Deus no coração nunca vai ser destruído. Claro que eu tenho Deus, eu creio, eu converso com Ele. E não é pelo fato de conhecer, de amá-lo, que eu vou deixar, que eu vou ficar a vida inteira. Não. Eu vou ter um tempo e um espaço para viver e depois partir para a eternidade. O mundo de hoje, meus irmãos, muito mais do que no tempo de Jesus, tem inúmeras fontes de sofrimento. As guerras podem ser nucleares. As tempestades que ainda esses dias nós acompanhamos estão a matar milhares de pessoas. A pobreza e a fome atingem muitos milhões de seres humanos. A tudo isso, meus irmãos, acrescentam os programas de austeridade, a falência das empresas, o drama do desemprego, dos salários baixos que estão acontecendo no dia a dia. O resultado, de fato, é de todos conhecido, uma tensão social permanente, e a igreja também se vê envolvida nos grandes problemas da humanidade. Ela é mãe, ela tem que se preocupar também pelo sofrimento do povo, dos pobres, dos necessitados. Ela não pode ficar fora desse contexto histórico humano. Uns consideram que não denuncia a violência exercida sobre as pessoas e as famílias. Outros afirmam que não é papel da igreja ter uma intervenção na vida política da cidade. É claro que ela não pode se estar envolvida na política partidária. Ela não pode ser, de fato, uma igreja que viva no anonimato, vendo tanto sofrimento e ficar em silêncio. No tempo presente, há quem julgue que o ser cristão define apenas a relação pessoal de cada um com Deus. E não é porém assim. O cristão, enquanto cidadão do mundo, tem de levar os valores do Evangelho a todas as situações de vida, à família, à profissão, à relação social e econômica e à intervenção política também. É por esta intervenção na cidade que muitas vezes os cristãos não são entendidos e até, por vezes, são perseguidos. No Evangelho de hoje, o Senhor Jesus é muito claro: pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Portanto, não vamos se deixar levar, porque Lucas, apresenta algo que Jesus falou. E Jesus mesmo diz: não tenhais medo. Não tenhais medo. Embora a mensagem provoca ser apocalíptica, mas ainda não é o tempo. O fim do mundo é a morte do homem.
E Jesus disse: nem eu sei quando vai ser o fim dos tempos, só aquele que me enviou. Devemos rezar, se unir mais. A potência maior da humanidade é ser unida. O povo se unir, viver mais em oração, crer em Deus e colocá-lo no centro da vida. Isso faz com que nós sejamos corajosos para enfrentar o dia a dia. Amados, os outros dois textos que nós acabamos de ouvir da palavra contemplam este sentido de responsabilidade do cristão no mundo. São Paulo é claro ao dizer: quem não trabalha não tem direito a comer. E por medo, muitos deixam de trabalhar para não se defrontar com o que está acontecendo. Vamos trabalhar. É tão importante ter, pelo trabalho nosso, o nosso sustento, do que ficar esperando pelos outros. É muito importante o trabalho. E ter tempo também para descansar. Ninguém foi feito só para trabalhar, tampouco só para rezar, mas tudo tem uma quantidade. Eu devo rezar e trabalhar. Eu devo trabalhar e rezar. Por isso, o nome oração significa isso, orar e agir. E não ter medo. Se você anda de cabeça erguida e se você não deve a ninguém, por que você vai ter medo de enfrentar a realidade? O silêncio dará uma resposta. Amados, por outro lado, Malaquias, anunciando a vinda do Senhor, o que é que ele diz? Ele pede que se faça brilhar o sol da justiça. E o sol da justiça é Jesus? É Jesus o sol da justiça. Que ele possa brilhar no meio de nós, no meio da humanidade. Porque é por ela que chega a salvação. Por isso nós vamos começar agora, nos preparando para celebrar de fato aquele que vem, aquele que virá, aquele que vai ser de fato Filho amado de Deus, do ventre sagrado da Virgem Maria, a quem devemos amá-la sempre. Deixe Jesus vir. E não vamos cantar parabéns para ele. Celebrar o Natal não é celebrar de fato aniversário, é nascimento. Amados, de fato, o que está em causa na liturgia de hoje é de fato a intervenção dos cristãos no mundo para introduzir nele os valores que Jesus Cristo anunciou. Portanto, não vamos ficar preocupados, não vamos ficar entristecidos, porque as leituras de hoje foram fortes. Elas disseram que estava chegando o final dos tempos. O tempo termina com a morte do homem. Quantos que morreram e passaram por aqui, que foram paroquianos aqui, morreram, e a igreja continua, e ela continua, e vai continuar sempre. O mundo acaba para quem morre. Jesus deixa bem claro. Portanto, o importante é que eu fique mais preocupado com o hoje, com o aqui e agora. O ontem já não serve mais para mim.
E o futuro, o amanhã, só vai vir se eu estiver bem preparado. Vamos rezar sempre, participar sempre, acreditar, ter um amor profundo pela Virgem Maria. Ela está pedindo que rezem o terço rosário. Ela pede pela paz. Por isso, se nós não rezarmos de fato e não participarmos de fato da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, não vamos ter condições de enfrentar o mal, a diversidade que vem sempre ao nosso encontro. Zelemos pela nossa vida. Não vamos ficar apavorados. Não vamos ficar tristes. Vamos nos preparar, porque logo, logo estaremos celebrando aquele que é chamado o Sol da Justiça. Aquele que faz justiça realmente, não com as mãos, mas sabe muito bem qualificar aqueles que estão com eles. Portanto, amados, vamos voltar para casa felizes, não entristecidos, mas felizes, porque Jesus está dizendo: não fiqueis de fato tristes. Ânimo, coragem. O sol da justiça está entre nós, o sol da justiça virá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.